Quem foi Estevão? Estevão é uma pessoa de muita importância para o cristianismo. Ele foi o primeiro mártir de toda a história da Igreja, o primeiro a dar sua vida pelo Evangelho. Seu nome pode significar riqueza ou coroa, e ele aparece como um dos 7 homens responsáveis pela distribuição de alimentos no livro de Atos. À medida que os discípulos se multiplicavam, os helenistas, judeus de fala grega, começaram a murmurar que suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. Não era certo que os apóstolos deixassem a pregação do Evangelho para servir às mesas. Por isso, os diáconos foram instituídos. O grupo de trabalhadores precisava crescer, e enquanto esses homens serviam nessa importante tarefa, os apóstolos permaneciam cuidando da parte espiritual. A palavra servir vem do grego diakonem, e é daí que vem o termo diáconos, usado em muitas igrejas até hoje. Todos os homens escolhidos possuíam nomes gregos, por isso se supõe que eram judeus de fala grega, também chamados de helenistas. Quando vemos a lista dos 7 escolhidos, percebemos que o autor destaca somente as características e qualidades de Estevão, enquanto os demais são apenas citados. Estevão era conhecido por ser cheio de fé e do Espírito Santo, alguém cheio de graça. A igreja então cresce, a palavra é expandida e o número de discípulos multiplicado. Nos parece que Estevão estava atuando ativamente durante este crescimento, ao ponto de a Bíblia afirmar que ele fazia prodígios e sinais entre o povo, pois o poder de Deus estava sobre ele. O mesmo é dito sobre os apóstolos, homens escolhidos diretamente por Jesus. Estevão foi falsamente acusado de blasfêmia. Alguns da sinagoga afirmaram que ele falava contra Deus e contra Moisés, uma figura importante para os judeus, já que valorizavam tanto a lei encontrada nos livros de Gênesis a Deuteronômio. Para eles, blasfemar contra Moisés era um crime. A acusação apresentada contra Estevão foi a mesma usada contra Jesus. Estevão foi levado diante do Sinédrio, o conselho de líderes religiosos da época. Quem controlava esse conselho eram os saduceus, que criam apenas na lei de Moisés. Por isso, a acusação de que Estevão era contra essa lei e talvez até a queria modificar foi muito bem planejada pelos judeus que o acusaram. Essa acusação levou à famosa defesa de Estevão, o mais longo discurso do Novo Testamento. Ele era um homem prático e habilidoso para lidar com questões administrativas, mas também plenamente capacitado por Deus para a pregação da palavra. Sua defesa apresentada ao Sinédrio é uma prova disso. Estevão passou por toda a história do povo de Deus, começando por Abraão e chegando até Jesus. Todo o discurso pode ser dividido em 3 partes. A primeira, referindo-se aos patriarcas, a segunda, a Moisés, e a terceira, contrastando o tabernáculo e o templo. Era um chamado ao arrependimento, mas que, infelizmente, não encontrou ouvidos dispostos a ouvir. Estevão é arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Seu martírio se assemelha muito à morte de Jesus, pois antes de morrer, o diácono, cheio de fé, entregou seu espírito e bradou em alta voz em favor de seus agressores, para que tal pecado não lhes fosse imputado. Sua morte desencadeou a perseguição contra a igreja em Jerusalém. Muitos, com exceção dos apóstolos, deixaram a cidade e se espalharam por toda a região de Judéia e Samaria. Eles pregavam as boas novas por onde iam, e com isso cumpriram as instruções de Jesus, indo de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Tertuliano, um dos pais da Igreja, uma vez declarou que o sangue dos mártires era a semente da Igreja. O primeiro martírio, seguido por tantos outros depois, causou exatamente isso. A perseguição, ao invés de destruir, impulsionou o cristianismo. Quanto mais pessoas morriam pelo Evangelho, mais pessoas o aceitavam. Estevão foi um homem fiel a Deus, cheio de coragem, amor pelo seu Senhor e desejo de servi-lo. Sua vida estava claramente sob o total controle do Espírito Santo. Isso é comprovado no momento que foi escolhido como um dos 7 para servir às mesas. No fato de que ele realizava prodígios e grandes sinais entre o povo, e, por fim, em seu corajoso discurso diante do Sinédrio. Estevão deve ser para nós um modelo de discípulo fiel, obreiro efetivo e nobre mártir. Ele viveu, sofreu e morreu por Cristo, e no momento da sua morte, viu Jesus como sua maior recompensa. Sua vida nos ensina que não basta dizer que morreríamos pelo Evangelho. Antes, precisamos viver por ele. Esse foi Estevão, seguidor fiel de Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!